Tudo jóia? Essa é a nossa primeira aula de geografia da segunda unidade. E o nosso tema nessa segunda unidade nós vamos estar falando sobre as cidades. Isso, especificamente sobre as cidades brasileiras. Nós vamos discutir um pouquinho sobre as origens, planejamento, tipos, funções das cidades. E eu quero que você, como um bom cidadão, entenda qual é o seu papel, né? Como cidadão, como alguém que no futuro vai trabalhar para a construção da nossa cidade e de repente de outras cidades onde vocês vão morar, nas diferentes profissões que vocês escolherem desenvolver. Bom, para começar o nosso tema, eu queria que você observasse esse mapa do Brasil. Nós vamos estar postando aqui para você agora, tá? Olhando esse mapa, você vai ver aí que nosso país ele tem inúmeras cidades. E eu queria saber, você acha que uma dessas cidades ela chega a ser mais importante do que a outra? E caso você responda essa pergunta, existem cidades dentro do seu estado, por exemplo, da Bahia, que chega a ser mais importante do que outras cidades aqui na Bahia? Olhando para o mapa, tem como identificar as cidades mais importantes da região ou das regiões observadas? Tem como observar as capitais dos estados? Além do tamanho de uma cidade, do número de habitantes, quais são as outras diferenças que podem existir entre as cidades? Exatamente, nós podemos observar que as cidades elas têm várias funções. Dentre elas, nós temos as funções econômicas, que é sobre elas que nós estaremos estudando a partir de agora, tá bom? No seu livro, gostaria que você abrisse o seu livro agora na página Geografia, página 92. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as funções econômicas da cidade. O que é uma função de uma cidade? Na verdade, a função é uma atividade principal que favorece a economia daquela cidade. Então, quero que você grifa o conceito aí de função da cidade no seu livro, né? Função de uma cidade é a atividade principal que é desenvolvida ali, atraindo pessoas e negócios e caracterizando a economia local. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função de uma cidade é a situação na qual a sua cidade se destaca para ganhar dinheiro, né? É aquilo em que ela é especializada. Ela se especializou em fazer o que para ganhar dinheiro? O dinheiro que gira na cidade é em torno de quê? É bem verdade que existem cidades que têm múltiplas funções, ou seja, ganha dinheiro de inúmeras formas. Mas sempre tem aquele em que a cidade mais se destaca. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, né, logo antes da história, da origem do Canto dos Sábios, eu não sei se vocês sabem, mas o Porto de Santa Cruz, ela é um espaço mais antigo que tem aqui na nossa cidade. E o Porto de Santa Cruz, ela exercia a função de uma cidade portuária fluvial. É isso aí. Porque quando a BR-116 estava sendo construída, os caminhões, os carros que queriam atravessar aqui para ir para o norte do Brasil, para ir para Salvador, eles passavam pelo Porto de Santa Cruz. E como lá o rio era bem largo, existia uma balsa que transportava esses carros, né, na balsa. Então, a cidade do Porto de Santa Cruz, ela ganhava dinheiro, né, fazendo essa travessia de balsa. Então, olha para você ver que interessante, né? A origem da nossa cidade, né? Lá em Porto de Santa Cruz teve esse nome. Então, a história dela, a função econômica dela, quando surgiu, hoje não é mais assim, mas quando surgiu, a função econômica dela era um porto fluvial. Os carros eram atravessados. Mas no seu livro, na página 92, nós temos aí alguns exemplos de funções sociais de várias cidades, tá? E aí dá até exemplos de várias cidades. Por exemplo, o seu livro mostra aí na página 92 sobre a função político-administrativa. O que é isso? É uma cidade que ela tem como principal característica a centralização do poder político de um país ou de uma cidade. Então, nós temos como exemplo aqui no livro a cidade de Brasília. Brasília, ela foi construída especificamente para ser a sede do governo brasileiro, né? Então, lá nós temos a concentração do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo. É a sede do governo do Brasil.
cidade que tem a função político-administrativa, tá? Outro tipo de função da cidade são as cidades religiosas, né? Aqui na nossa região, nós temos, por exemplo, Bom Jesus da Lapa. Ela é uma cidade que grande parte da economia da cidade ela é voltada para o aspecto religioso das pessoas que vão visitar aquela gruta, aquela igreja na pedra lá, né? Então todo o comércio, tudo aquilo ali da cidade gira em torno disso. No Brasil, nós temos outras cidades, como por exemplo Juazeiro do Norte, que fica no Ceará. Nós temos Aparecida em São Paulo, muita gente já foi visitar, né? Grifa aí no seu livro, né? Então a cidade religiosa apresenta algum marco ou um aspecto religioso que atrai pessoas para aquele lugar, gerando um crescimento econômico. Como eu dei o exemplo aqui, lá da cidade que eu falei, aqui na Bahia. E a cidade político-administrativa concentra importantes instituições ligadas ao governo. Grifa essas partes aí no seu livro, tá bom? Um outro tipo de cidade é a cidade industrial. É aquela cidade que tem um grande número de indústrias, tá bom? Aqui na Bahia nós temos o exemplo de Camaçari. Camaçari, próximo a Salvador, tem muitas indústrias. Mas nós temos aqui no Brasil outros exemplos. Nós temos aí o Polo Industrial de Manaus, né? De onde vem muitos produtos fabricados, principalmente eletrodomésticos, fabricados aqui do Brasil. Temos várias cidades com exemplos de serem cidades industriais, né? Meu irmão, por exemplo, ele mora em uma cidade industrial ali, minha mãe também. Então, Betim, Contagem, são cidades industriais da região de Belo Horizonte, né? Outro tipo de cidade são as cidades portuárias. Essas cidades portuárias, elas se localizam, galera, exclusivamente perto do mar. Então, são cidades litorâneas, né? As cidades portuárias são as cidades que recebem navios de grande porte. E esses navios, eles carregam várias mercadorias, tanto para importar quanto para exportar. Aí você pode grifar aí, é o escoamento e recebimento marítimo de mercadorias, tá bem? As cidades turísticas, elas são cidades que têm alguma característica natural ou cultural que foi construída ali. E ela atrai as pessoas, atrai turistas, tá? Aqui na Bahia nós temos o exemplo de Porto Seguro, uma cidade turística mundialmente conhecida. Mas no Brasil nós temos vários outros exemplos de cidades turísticas, tá? Rio de Janeiro, uma cidade muito conhecida. O seu livro dá até exemplo aí de uma cidade de Bonito. Enfim, o Brasil tem inúmeras cidades turísticas super bonitas, tá bom? Outro tipo de cidade, além das turísticas, nós temos a cidade militar. E o seu livro dá o exemplo aí de Resende, que fica no Rio de Janeiro, né? É uma cidade que tem como objetivo principal as atividades voltadas às Forças Armadas, tá bom? Nós temos aqui também as cidades dormitórios. Uma coisa interessante das cidades dormitórios é que muitas vezes essas cidades dormitórios, elas, hoje em dia, por causa da conurbação, depois nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, vocês já viram ano passado, mas podem não se lembrar, elas são confundidas, né? Mas uma cidade dormitório é uma cidade onde as pessoas, a maioria dos habitantes daquela cidade, trabalham em uma cidade vizinha e vêm para a sua cidade só para dormir, geralmente à noite. Então são cidades mais simples, que não oferecem, por exemplo, universidades, shoppings, cidades pequenas, mais próximas de um grande centro. Um exemplo aqui, nós temos, próximo ali a Curitiba, a capital do Paraná, nós temos Almirante de Tamandaré. Essa cidade, a maioria dos seus habitantes, um grande número deles, trabalha em Curitiba e vai para ela apenas à noite para descansar. Por quê? Porque lá em Curitiba, às vezes a moradia é mais cara, esse tipo de coisa, né? Enquanto que em Almirante de Tamandaré é mais fácil encontrar casas por preços acessíveis, tá bom? Então você grifa aí, ó, localiza-se próximo a uma grande cidade, possibilitando condições de moradia mais baratas aos trabalhadores. As cidades de agronegócio, tá? Grifa aí pra mim, a função das cidades agropecuárias, essa cidade de agronegócio, né, desenvolve-se em função das cidades agropecuárias em virtude das boas condições de clima, solo e relevo. E nós temos como exemplo aí a cidade de Sorriso, né, que é, por sinal, a capital nacional do agronegócio aqui no Brasil.
Outro exemplo de cidades são as cidades universitárias. Cidades universitárias não é qualquer cidade que tem universidade, é onde tem um grande número de universidades. Então são cidades onde se concentra um grande número de universidades estaduais, federais, próximas umas das outras, tá? Então nós temos exemplo aí de Pelotas no Rio Grande do Sul. Outro exemplo, nós temos as cidades de múltiplas funções, foi o que eu falei. São Paulo, por exemplo, quando a gente vai em São Paulo, eu nunca fui, mas é difícil você identificar qual é a principal atividade econômica de São Paulo, porque ela é industrial, ela se destaca no que diz respeito ao ramo da saúde, no que diz respeito a estudos, então muita coisa junta dentro de uma cidade, torna ela uma cidade de múltiplas funções econômicas, né? É o exemplo de São Paulo e grandes metrópoles do Brasil, além de São Paulo, tá bom? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do nosso assunto sobre as funções sociais, as funções econômicas das cidades, tá? Lembrando que essas funções dependem das características que predominam em cada local. Na página 94, pergunta qual é a função que predomina na cidade de Cândido Sales. É uma pergunta difícil, né? Baseada na fonte original da cidade é uma coisa, baseada no que nós vemos hoje é outra. Então, estou curiosa para saber o que você vai opinar e responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!